Na manhã de hoje, nós iremos dar continuidade sobre risco cardiovascular. O risco cardiovascular que o indivíduo vem para fazer no consultório cardiológico, como havia falado, envolve anamnese, exame clínico, exames laboratoriais, exames cardiológicos. Por vezes basta um simples eletrocardiograma, por vezes tem que se estratificar com outros exames. Este risco vai avaliar a chance do indivíduo nos próximos 10 anos vir a ter um derrame ou um infarto, enfim, um desfecho cardiovascular que possa não ser favorável. E existem scores, ou seja, uma classificação, pontuações de sociedades médicas em que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia criou uma ferramenta para que os cardiologistas consigam avaliar esse risco cardiovascular. Através dele, nós vamos dizer se esse indivíduo é de baixo risco ou de médio risco, risco intermediário, ou ainda de alto risco ou muito alto risco de vir a ter, nos próximos 10 anos, um derrame, um infarto ou uma doença cardiovascular fatal. Essa estratificação de risco, ela é individual, ela, como falei no outro programa, utiliza muito da idade, do sexo e do histórico familiar do indivíduo, e a partir dela nós vamos traçar metas, como por exemplo, se o indivíduo nessa estratificação ele for de um risco cardiovascular moderado ou alto e for hipertenso, a meta de controle da pressão arterial dele passa a ser 130 por 80 para baixo, ou seja, 13 por 8 para baixo, a meta para atingir o controle da pressão. Já se é um indivíduo de risco cardiovascular baixo, a meta fica um pouquinho mais branda, ou seja, 14 por 9 para baixo de controle de sua pressão. Quando eu falo em colesterol ruim, que já falamos no outro programa, o LDL colesterol, conhecido como colesterol ruim, neste caso, se eu falar em indivíduo de baixo risco cardiovascular, a meta para que seu colesterol fique adequado é abaixo de 130. Falo em colesterol ruim, LDL colesterol. Já no indivíduo de risco intermediário, precisamos que o seu LDL colesterol ruim, fique abaixo de 100. No indivíduo de alto risco, o LDL colesterol tem que ficar abaixo de 70. Normalmente, esse indivíduo de alto risco cardiovascular, em que o LDL tem que ficar abaixo de 70, ele já tem algum grau de entupimento, de placa de gordura nas suas grandes artérias. E isso é feito através de estratificação com exames. Quando o indivíduo já tem grau de entupimento nas artérias, que ultrapassa 50%, ou seja, a obstrução arterial, seja carótida, seja coronárias, for igual ou maior que 50%, eu chamo esse indivíduo de muito alto risco cardiovascular. E aí a meta para o seu colesterol ruim, o LDL colesterol, é abaixo de 50. Vejam, caros ouvintes, que a estratificação é muito individualizada. E para que esta estratificação? Para que eu saiba a meta a ser alcançada, para que eu dê uma qualidade de vida e uma sobrevida saudável para esse indivíduo. Pois de nada adianta eu estratificar um risco cardiovascular e não atingir a meta que este risco vai me determinar. Pois aí eu estaria começando algo e não terminando. E com isto a gente vê tantos indivíduos fora de meta, ou seja, por vezes nem estratificação cardiovascular tem, ou quando tem estratificação por inércia, seja do paciente ou do médico ou dos dois, não atinge a meta determinada e com isso se torna um indivíduo com maior chance de ter um derrame ou um infarto no decorrer de sua vida. E aí ficar com algum grau de sequela, isso se não tiver morte súbita. Então, para que tenhamos uma vida saudável e longeva, precisamos
determinar nosso risco cardiovascular e termos metas traçadas e objetivo de onde chegar. Tenham todos uma excelente e abençoada semana.